Não tem nada de errado. Quando nós falamos de uso capião, gente, o uso capião é uma das principais ferramentas para regularizar imóveis no Brasil. Uma das principais. O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Toda vez que eu posso usar o uso capião, eu vou usar. Claro que eu vou usar. Fico muito preocupado com o que eu vejo na internet. O uso capião é a última alternativa para regularizar o imóvel. Não é não. Ou seja, que mundo que você está vivendo? O uso capião é a primeira alternativa. Se eu posso ir para a guerra com uma bazuca, o melhor é não ir para a guerra, né? Paz e amor, né, gente? Inclusive, cada guerra é besta, né? Toda guerra é besta, eu acho que, infelizmente, né? É triste. Totalmente contra a guerra. Mas, de forma hipotética aqui, quando eu vou para a guerra, se eu tenho a possibilidade de levar uma bazuca, eu vou levar uma bazuca. Se eu tenho a possibilidade de usar um tanque de guerra, eu vou usar um tanque de guerra. Mas eu sou corajoso e vou usar um arco e flecha. Você vai morrer, uma faquinha. Né? Ou vou usar as mãos. O uso capião é isso. É a possibilidade de você utilizar do que tem de melhor para regularizar imóveis. Nós temos no Brasil várias formas de regularizar o imóvel. Várias formas. O imóvel pode ser regularizado de uma forma chamada forma administrativa. E aí eu trago como um grande exemplo a REURB, né, gente? A REURB é um grande exemplo. O uso capião pode também ser objeto para regularização de imóveis no cartório, judicial, mas a forma administrativa ela é muito boa, é a REURB. Eu faço um requerimento à prefeitura, um requerimento à comissão de regularização fundiária. Nessa comissão de regularização fundiária eu vou buscar, através dela, a regularização desse imóvel. Ou seja, a prefeitura deferindo, eu vou ter uma certidão de regularização fundiária, vou levar no cartório de imóveis e, em regra, se eu conseguir registrar, resolvi o problema. Resolvi o problema do meu cliente. É uma forma originária. REURB pode ser feito dessa forma, diretamente à comissão de regularização fundiária na prefeitura, quando existe. E a REURB também pode ser feita quando o imóvel é considerado um imóvel da União. Eu consigo fazer o uso também da REURB, usufruindo da possibilidade que eu tenho de regularizar imóveis diretamente na União, no próprio site da União. Eu consigo fazer terras da União, terras do INCRA, então também existe essa possibilidade. REURB é uma forma de regularizar imóveis. É uma forma rápida também, interessantíssima, só não usamos quando não dá. REURB, regularização fundiária, regularização administrativa. Outra forma de regularizar imóveis no Brasil se dá através, sim, do extrajudicial, no cartório de imóveis. Né? Eu consigo regularizar, fazer adjudicação compulsória, consigo fazer inventário, partilha de bens, divórcio com partilha de bens. Então, eu consigo usufruir do cartório, tabelião de notas, para regularizar imóveis, sim, com muita facilidade. Eu consigo usufruir da escritura pública, feita pelo tabelião de notas. Quando eu falo aqui de regularizar o imóvel no cartório, é a extrajudicial. E existe a possibilidade judicial de regularizar imóveis no Brasil. Então nós temos 3 formas de regularizar imóveis no Brasil: judicial, extrajudicial e administrativa. Quando nós falamos aqui de uso capião, eu posso usar o uso capião no procedimento administrativo, equipara-se a uma REURB. Eu posso utilizar o uso capião no procedimento extrajudicial. Eu sou obrigado a fazer uma escritura pública. Depois eu faço um requerimento ao cartório para registrar a escritura pública. Isso é o uso capião extrajudicial. E existe o uso capião judicial. Tanto no judicial como no extrajudicial, eu sou obrigado a apresentar a modalidade. É isso que esclarece o provimento 65. O provimento 65 esclarece muito bem que eu preciso fundamentar o meu uso capião. Não existe uso capião conforme o Código Civil. Uso capião conforme a lei. Está errado, né? Uso capião, quando eu optei por uso capião, é um deles, uma das 36 espécies. E você vai me desculpar. Essas 36 espécies que nós vamos falar são práticas, é do dia a dia. Não existe esse negócio, eu só preciso saber 5 espécies que tá bom demais. Não tem isso, é 36 espécies. Então vamos juntos, vamos estudar aqui, tá bom? Não pode um médico se negar a aprender, ter a informação de outras ferramentas, outros medicamentos. Seria subestimar a inteligência do seu cliente, do seu paciente. Até um dever ético. E quando alguém fala para você, não, você só precisa aprender 5 espécies, vem comigo, cuidado, hein? Talvez você está subestimando sua inteligência. Nós temos que aprender sim as 36 espécies.
E amanhã, se tiver 40, nós vamos aprender as 40, as 50. Nós precisamos dominar o que fazemos. Isso é o grande profissional, o bom profissional, que respeita o seu cliente. A advocacia é meio, não é fim. Nós nunca vamos prometer causa-ganha, não dá para prometer um negócio desse, depende de um terceiro. Mas que você precisa conhecer do assunto e fazer o uso dos melhores procedimentos e melhores espécies, você tem que fazer. E para isso você precisa conhecer o que existe no mercado, na prática. Então vamos juntos, tá? Vamos caminhar aqui. Vamos lá. Quero que você saiba tudo sobre o uso capião. Em qualquer dessas modalidades que nós vamos falar, é necessária a posse, mas pacífica e nos dono. Eu preciso ter, né? A posse, mas pacífica e nos dono são requisitos obrigatórios em qualquer uso capião. Quando eu falo de uso capião, eu preciso entender também que, além desses requisitos obrigatórios, posse, mas pacífica e nos dono, eu também preciso sempre lembrar que eu preciso cumprir a função social da propriedade. Se a posse for exclusiva, melhor ainda. A posse pode ser exclusiva, com a gestão exclusiva. Detalhe importante, a posse pode ser direta, indireta, eu alugo empresto, posso fazer uso capião ou alternado. Aí em relação à posse, a posse pode ser somada, eu posso fazer uso capião com um dia de posse. E a posse também pode ser complementar no decorrer do processo. Grandes novidades do Superior Tribunal de Justiça, temas polêmicos, mas importantes. Vamos lá, vamos juntos aqui. Então, trabalhar com cada modalidade. Primeira modalidade que eu quero falar com você é a uso capião ordinária comum. Essa uso capião é prevista no 1242, parágrafo único do Código Civil. Lembrando que ela é prevista também no 1379. Essa uso capião, ela pode ser utilizada para bem móvel e bem imóvel. O 1260 do Código Civil também traz em seu contexto a explicação. Esse uso capião, no que diz respeito aos bens imóveis, o nosso foco é bens imóveis, eu preciso ter 10 anos de posse. 10 anos de posse e boa-fé. São requisitos específicos dessa uso capião. Cuidado, a uso capião ordinária comum não tem limite de metragem, então o imóvel pode ser superior sim a 250 metros quadrados ou 50 hectares. Lembrando que essa uso capião pode ser usada nos imóveis urbanos e rurais, ok? Então esse uso capião ordinário, 10 anos de posse, mas pacífica nos dono. Requisitos a mais, tem que ter boa-fé e tem que ter justo título. Justo título é qualquer documento escrito. Pode ser um contrato de gaveta, pode ser uma carta de indicação, pode ser uma carta de matação, um formal de partilha, uma declaração. Qualquer documento escrito tem que ter. É requisito para esse uso capião. 10 anos é o lapso temporal. Para bens móveis, 3 anos. Quando eu falo desse uso capião, é um uso capião muito importante, porque é o uso capião que eu tenho um contrato bem feito. Se for mal feito, né, não é legal. E o que tem de contrato mal feito? Deixa eu tomar um chazinho verde aqui, olha que delícia, hein? Bom, tá geladinho, olha só. Deixa eu mostrar para você o meu livro dos capião. Você quer estudar mais sobre o assunto? Tem um livro dos capião do professor Júlio, da editora Mizuno, tá bom? Lembrando também, se você quer estudar mais sobre o assunto, eu também convido você a fazer minha pós. Entra no site www.portaleso.com.br e faça minha pós de Direito Imobiliário. Foco na prática, online, custa menos de R$1.000, gente. Quantas vezes você gasta aí dinheiro à toa de bobeira? Né? Menos de R$1.000, eu te garanto que o primeiro caso que você vai assumir paga 10 vezes o que você pagou na pós, que é menos de R$1.000. Tá? Então, online, entra no site www.portaleso.com.br. Tem vários cursos gratuitos, cursos jurídicos para advogados, corretores, investidores e várias pós-graduações. Eu sou coordenador da pós de Direito Imobiliário, fantástica. Tem a pós de Direito Civil, processo civil, a qual eu sou coordenador. Tem Direito Registral Notarial. Todas essas pós são práticas, focadas na prática, online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, material de apoio, modelos de peças e detalhe, essas pós-graduações, gente, são homologadas pelo MEC, né? Então nós temos sim a homologação do MEC, uma pós fantástica. Você vai se tornar pós-graduado e vai ter muito conhecimento prático. Entra lá, você vai ver um nível, né? O alto nível. Portal ESO que hoje é considerado um site que possui o maior número de cursos jurídicos no Brasil, então indicado por várias OABs também, inclusive. Tem parceria com o CRES também. Quando nós falamos aqui o Portal ESO, que é do grupo JCS, eu estou falando aqui, de fato, de você poder estudar no seu tempo. Então, bem legal, fica a dica aí. O professor também presta mentoria para o Brasil todo, eu atendo como advogado no Brasil todo e também exerço a função de professor e mentor no Brasil todo. Então, eu atendo presencial no escritório e online. Você que é advogado ou advogada, você que é corretor ou corretora, estou à disposição também. Basta entrar em contato no escritório. O meu site do escritório é www.professorjuliocesarsanches.com.br, tá bom? Você consegue marcar pelo WhatsApp a consulta ou a mentoria.
Vamos lá, gente, olha só. Então, a primeira espécie de usucapião que nós temos que dar ênfase é, de fato, a usucapião ordinária comum. Essa usucapião, ela é importante. Eu preciso, sim, ter o justo título e boa-fé. Lembrando que o justo título e boa-fé é qualquer documento escrito. O justo título, em todos os casos da usucapião, ocorre quando existe a apresentação de qualquer documento demonstrativo da legitimidade da posse, desde que quando o particular tem assinado e também tem a assinatura de duas testemunhas. Então, o comprador e o vendedor tem que assinar. Contrato de gaveta, escritura pública não registrada, tudo isso é justo título e boa-fé, tá bom? A segunda usucapião que eu quero falar para você é a usucapião ordinária habitacional. A ordinária habitacional, ela também é prevista no 1242 do Código Civil. Ela é prevista no 1242, mas no parágrafo único. Além do requisito de qualquer usucapião, posse, mais pacífica e nos nome, e além do requisito do justo título e também do requisito obrigatório boa-fé, essa usucapião ela tem um prazo reduzido. Essa usucapião ordinária habitacional não é 10 anos, é 5 anos. Eu tenho uma redução, o prazo dessa usucapião é de 5 anos, diferente da usucapião ordinária comum. Eu tenho 5 anos, mas eu preciso, de fato, provar que ocorreu um cancelamento da transação, da compra e venda no cartório de imóveis. Eu tenho que provar através da certidão. A transação tem que ser onerosa, e além de ser onerosa, não pode ser gratuita, né? Não pode ser não onerosa. Além de ser onerosa, eu preciso provar que houve um cancelamento no cartório de imóveis. Eu só consigo provar isso através da certidão de propriedade com essa averbação do cancelamento. Então, não é tão fácil usar essa usucapião, porque é um requisito que na prática é mais difícil da gente conseguir. Mas ela é utilizada na prática, no dia a dia, é uma usucapião interessante sim. Muitas vezes não é o melhor caminho, porque você tem que cumprir esses requisitos específicos dessa usucapião, senão você vai perder a ação. Então, muita atenção. A próxima usucapião que eu quero falar com você é a usucapião ordinária pro labore. O que é a usucapião ordinária pro labore, professor Júlio? A terceira, tá? A terceira espécie. O artigo 1242, o parágrafo único do Código Civil, traz requisitos específicos da usucapião ordinária, como já aprendemos aqui. Entre esses requisitos específicos, o Código Civil esclarece que tem que ter justo título, tem que ter boa-fé. Então, já estamos acostumados com isso. Mas essa usucapião, gente, eu vou ter que provar o algo a mais, a finalidade da exploração econômica do imóvel, ou seja, da atividade laboral, extrativista, pecuária ou agrícola das terras rurais. Então, a usucapião ordinária pro labore é uma usucapião que nós vamos aplicar normalmente nos imóveis rurais. Eu tenho que ter o justo título, eu tenho que ter boa-fé, mas eu preciso provar a finalidade de exploração econômica no imóvel, atividade laboral, extrativista, pecuária ou agrícola, é um requisito. Não existe limite-metragem nessa usucapião. O nome dessa usucapião, a terceira espécie que nós estamos falando, é a usucapião ordinária pro labore. Olha como nós temos diferenças, sim. Olha como é importante o nosso estudo aqui. Então, guarde aí, fique atento em relação a isso. A próxima usucapião que eu quero falar com você, já vamos entrar numa outra usucapião conhecida como comum também, que é a usucapião ordinária. Já falamos muito bem das suas classificações, mas existe a usucapião extraordinária comum. Dentro da usucapião extraordinária comum, nós estamos falando sim da aplicação dessa usucapião dentro da possibilidade do bem imóvel e também do bem móvel. Também existe para bens móveis, né? Nos bens móveis aparece o 1260 do Código Civil. Já nos bens imóveis, o 1238. Essa usucapião é interessante, comum, porque não precisa de justo título e boa-fé, não precisa de boa-fé, não existe limite-metragem, eu preciso cumprir os requisitos fáticos, né, que é a posse, mais pacífica nos nomes, como qualquer usucapião. Essa modalidade, essa espécie, esse tipo, gente, é importante você saber, é necessário que a posse seja mansa e pacífica, sim, contínua, contudo, não se exige boa-fé em injusto título. Então, nós vamos usar essa usucapião quando o nosso cliente não tem contrato nenhum, ele entrou no imóvel, assumiu o imóvel, então, de forma onerosa ou não, mas ele não tem contrato, ou perdeu o contrato, porque ela não exige o seu título. Essa usucapião nós temos a exigência de 15 anos, tá? 15 anos para bem imóvel e 5 anos para bem móvel, então importante também. Próximo usucapião, aqui tem um usucapião extraordinária habitacional. Essa usucapião, gente, ela é prevista no 1238. Guarde o nome, usucapião extraordinária habitacional. Prevista no 1238, mas no parágrafo único do Código Civil. Então, o artigo 1238
do Código Civil, o seu parágrafo único, aparece a tipificação desse uso capião. A uso capião extraordinária habitacional, ela tem a finalidade também de regularizar imóveis, claro, como qualquer uso capião, posse, mas pacífica, domini são os requisitos obrigatórios, os pressupostos. Essa uso capião é necessária, a posse, ela tem que ser contínua do imóvel urbano para fins de moradia. Contido, gente, isso é importante, hein? Diante dessa informação, não se exige boa-fé ou justo título, tá? Então, vou reafirmar isso, não se exige boa-fé e justo título. Outro ponto importante também, o prazo de posse tem que ser 10 anos. Observação importante, não existe qualquer tipo de especificação de limite de área. Posso ter outros imóveis no nome, posso ter outras ações de uso capião no nome também, ok? Mais uma uso capião que nos interessa muito é o uso capião extraordinária pro labore, tá? Então, vamos lá, a sexta agora, hein? A sexta, uso capião extraordinária pro labore. O artigo 1238 do Código Civil esclarece muito bem a possibilidade de usar essa uso capião. Nós vamos usufruir dessa uso capião e os seus requisitos são: é necessário para usar esse instituto, a uso capião extraordinária pro labore, é necessária a posse mansa e pacífica do imóvel rural. Pro labore tem a ver com imóvel rural, então é o uso capião extraordinário pro labore, vou aplicar no uso capião rural. Eu vou usufruir dessa uso capião também para fins, quando meu cliente consegue provar o autor da ação, o posseiro, a posseira, os posseiros, eu vou conseguir, de fato, usufruir dessa ferramenta maravilhosa quando meu cliente consegue provar exploração, né, econômica, seja extrativista, pecuária ou agrícola, contudo também não exige boa-fé ou justo título e o prazo da posse é de 10 anos, tá? Observação importante, não existe qualquer tipo também de especificação de limite de metragem, eu posso ter outros imóveis no nome, urbanos e rurais, então importante também. Mais um uso capião que nos interessa aqui é o uso capião constitucional habitacional. Nós estamos entrando na linha, né? Eu divido esses usos capiões em prateleira, a linha comum, a linha constitucional, então estamos na linha constitucional. Na linha constitucional, nós temos o uso capião constitucional habitacional, também conhecido como pro morare ou pro misério. Veja que o professor não sai fazendo subdivisões, porque se fosse para fazer subdivisão para bater 40 usos capião, dá para fazer isso também, né? Dava para fazer esse uso capião mesmo, chamado uso capião constitucional habitacional, poderia subdividir em pro morare ou pro misério, mas não. A intenção é concentrar e deixar ali no que a gente pode concentrar. Olha como é importante estudar esse assunto. Esse uso capião chamado uso capião constitucional habitacional, também conhecido como promorare ou promisério, ele aparece no 183 da Constituição Federal e também no artigo 1240 do Código Civil. Detalhe importante, tá? Requisitos desse uso capião. Não se exige a boa-fé ou justo título, o imóvel urbano não pode ultrapassar os 250 metros quadrados, o possuidor não pode ser titular de outro imóvel, então aqui entra a regra do limite de metragem, esse imóvel ele não pode ser titular e proprietário de outro imóvel a nível rural e urbano, não pode, e o prazo para esse uso capião, o prazo da posse contínua é de 5 anos, tá? Então fique atento, o nome dessa uso capião da sétima é a constitucional habitacional, ou promorare ou promisério, ok? Mais uma uso capião que nos interessa, a oitava uso capião, a oitava espécie, tipo, modalidade, é o uso capião constitucional pro labore. O artigo 191 da Constituição Federal e o artigo 1239 do Código Civil esclarecem a possibilidade de fazer o uso capião, conhecido, chamado como uso capião constitucional pro labore. Requisitos: não se exige boa-fé ou justo título, não se exige. O imóvel tem que ser rural e não pode ultrapassar a 50 hectares. O possuidor não pode ser titular de outro imóvel, seja ele rural ou urbano. O prazo de posse, 5 anos, tá? 5 anos. Observação importante, muito embora o enunciado 313 da 6ª jornada do Conselho Nacional de Justiça Federal tenha entendido que tanto na uso capião constitucional urbana quanto na uso capião rural não é possível o desmembramento da área a fim de atingir o limite máximo, de fato a melhor orientação está no sentido de que compete ao juiz aferir sim a possibilidade de desmembramento da área junto ao registro de imóveis para fins de concessão do direito de usufruir, dando real cumprimento à função social da propriedade, tá bom? Eu parei aqui no 8º uso capião, deixa eu falar algo importante para você. Na Escola Superior Universitária, no www.portaleso.com.br, o ano que vem o professor vai lançar a pós de uso capião. Professor, mas merece uma pós uso capião? Merece. Nós temos muitas polêmicas, muitos assuntos, conceitos importantes para ser especialista de verdade em direito imobiliário no nicho, né, no micro nicho de uso capião. Então,
teremos a pós de uso capião. Convido você a fazer. Né? Já temos, inclusive, acho que as matrículas, se não me engano, estão abertas. Pós de uso capião, fantástico, hein? Vai dar para a gente aprofundar cada uma dessas modalidades, requisitos, provas, situações reais, situações práticas, oposição. Então tem a pós de uso capião para quem se interessa, para que se torne um especialista de verdade. O advogado hoje pode ser um micro especialista. Né? E hoje tem corretor de imóveis que também presta o serviço de investigador de uso capião. Também é uma possibilidade interessante para o corretor de imóveis, a imobiliária, criar um braço, mais uma prestação de serviço dentro da sua imobiliária, dentro do seu serviço. Trago para você também que vamos ter a pós-regularização de imóveis, também pura, só regularização de imóveis, e também vamos ter a pós de investimentos em negócios imobiliários, né? E a pós de leilões, né? A única no Brasil, a pós exclusiva em leilões. São pós exclusivas de cada ramo, cada segmento. Muito legal, né? A ideia do Portal ESO. Parabéns à diretoria, à reitoria da faculdade. Que legal. Vamos lá, gente, olha só. Vamos para a nona uso capião. Quero conversar com você sobre a uso capião por interesse social, tá, gente? Essa uso capião é importante, hein? Quando eu falo de uso capião por interesse social, é uma uso capião que é tratada assim como modalidade espécie à parte. Essa uso capião nós temos requisitos importantes. Não se exige boa-fé ou justo título, o imóvel rural não pode ultrapassar a 25 hectares, o possuidor, então é para imóvel rural, o possuidor e os membros da família não podem ser titular de outro imóvel, seja ele urbano ou rural. O prazo de posse do uso capião por interesse social é de 5 anos. Observação importante, trata-se inegavelmente de uma modalidade de uso capião pro labore. Contudo, mesmo que a instituição da uso capião constitucional pro labore ela não foi revogada, visto que admite a uso capião de terras devolutas, nessa modalidade a concessão não ocorre somente via judiciário, ela também ocorre de forma administrativa. Então, por isso essa uso capião de interesse social é interessante, porque eu consigo muitas vezes fazer via REURB também, tá? Outro detalhe que eu queria passar para você, proíbe-se, entretanto, a utilização da área de segurança nacional, de área indígena também, da área de proteção ambiental, outro ponto que eu queria esclarecer para você, tá bom? Vamos lá, a 10ª uso capião, vamos lá, a 10ª modalidade, tipo, espécie, é o uso capião especial, chamada especial urbana, o uso capião urbana. Ela é prevista no Estatuto da Terra, hein? Ela também é chamada para pessoas de baixa renda, uso capião para pessoas de baixa renda, também pode ser usado esse nome. Veja que nós estamos falando de 36 espécies, mas nós não estamos repetindo as espécies com nomes diferentes, não, é que existe mesmo. Você vê como eu falo que tem muito groselha aí, dando curso de regularização de imóveis, todo mundo é especialista, todo mundo é bom, todo mundo é fera, mas é vida de Instagram, né? Vida de mentira. Aqui não, aqui você aprende a verdade mesmo, ninguém está multiplicando as espécies de uso capião. Eu estou falando do que existe na prática, o que tem que usar. É o mínimo que você tem que saber. Então, cuidado, tá? Vamos lá, olha só. A uso capião urbana, prevista no Estatuto da Cidade, também chamada de uso capião para pessoas de baixa renda, tem requisitos importantes. Não se exige boa-fé ou justo título. Deve, de fato, ocorrer de forma coletiva a composse, onde não seja possível mensurar com precisão a área da posse de cada um. A área deve ter mais de 250 metros quadrados, a área total. O possuidor não pode ser titular de outro imóvel, seja rural ou urbano, e o prazo 5 anos, tá? Algumas dicas importantes sobre esse uso capião. O único objetivo da uso capião é a propriedade, o nome da matrícula, a transcrição. Essa uso capião só serve para isso. Eu não posso utilizar para blindar, como eu faço com outras, Suma 237, unificar áreas, desmembrar. Ela tem uma finalidade única e exclusivamente regularizar imóvel. Essa é o uso capião, ok? Então é importante. O morador de condomínio fechado, não associado à associação de moradores, é obrigado a pagar a taxa de manutenção e para que eu possa fazer o uso capião. Temos alguns julgados nesse sentido, depois em um outro momento eu explico melhor isso também. Vamos lá, a próxima uso capião que nos interessa muito é o uso capião de servidão. O primeiro requisito de uso capião do direito real, da uso capião de servidão, podemos dizer que a servidão é um direito real sobre a coisa alheia, né, chamada servidão. E a posse tem que ser pacífica, contínua, por pelo menos 10 anos, como aparente, tendo em vista a servidão ser impresumível, né, pois as não aparentes não ensejam posse e também sem posse não há uso capião. Então isso é importante. Então, a uso capião de servidão, eu trago para você que nós podemos chamar de uso capião de servidão predial. Veja que o professor poderia desmembrar um monte de uso capião aqui, não é a intenção, aqui é trabalhar o básico. Olha como você não aprendeu isso na graduação, olha como você não aprendeu isso na pós, muitas pós-graduações você não aprendeu isso. Olha como você não aprendeu isso, gente, em muitos cursos de regularização de imóveis ou uso capiões que tem por aí, né, que você paga caro e não aprendeu isso, né?
e depois inventam que só 5 são usadas na prática. É um absurdo, hein? Vamos lá, a uso capião de servidão predial, uso capião de servidão, tanto faz, é a possibilidade da uso capião no sentido do jus in ré a linha. O que quer dizer isso? Em linhas gerais, a servidão predial, né, é um instituto que aumenta a utilidade do chamado prédio dominante, trazendo um ônus ao prédio serviente. Então nós temos, nessa situação, é importante ressaltar que no direito, prédio não é edifício, mas sim qualquer imóvel, com edificações ou não, seja um terreno, casa, fazenda, etc. Para entender melhor a servidão, e no sentido de submissão, mais facultativa e convencionada expressamente entre as partes, ou por testamento unilateral, pode ser também, constituído por donos diversos, não podendo haver confusão de donos, né? Esse é um ponto importante. Existem situações que eu posso usufruir do uso capião para conseguir resguardar essa servidão. Vários casos, eu atendi recentemente um prédio que tinha entrada para o shopping em frente à praia. O dono do shopping falou, chega, ninguém mais entra, eu saio por aqui. Vamos entrar lá na sua saída no outro quarteirão. Só que quanto desvalorizam um apartamento em frente à praia, quanto vale um apartamento em frente à praia e um apartamento que não tem entrada em frente à praia. Então, olha como é importante a servidão, o uso capião de servidão. Então, são situações onde eu tenho aquela passagem, alguém me autorizou essa passagem, ou eu acabei assumindo essa passagem, fui utilizando, passou 10 anos, pronto. Cabe o direito de uso capião de servidão. Lembrando que existe o uso capião de servidão e que temos os subtítulos, tá? Uso capião de servidão predial, uso capião de servidão de passagem. Então, nós temos os subtítulos, mas eu estou trazendo uma classificação apenas como a nossa 11ª uso capião, tá? Não estou criando, né, outras possibilidades, não. A previsão legal desse uso capião, então, 10 anos de posse, ok? Temos a previsão legal, inclusive, no enunciado 251 do CJF. Então, 251, tá? Então, importante também. Mais uma uso capião, essa eu falo que é café com leite, é o uso capião indígena, né? Mas é importante a gente relembrar aqui. A 12ª, a uso capião indígena está aparece, né? Disposta, sim, no artigo 33 do Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73. Reza o artigo 33 que o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio o imóvel por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirirá a propriedade plena. Então, é mais uma uso capião que nos interessa também. A 13ª uso capião é a uso capião de vício registral. É muito comum no Brasil imóveis que não têm registro em lugar nenhum. Então, nós podemos usufruir dessa uso capião, ela tem uma ligação entre a posse e a folha registral. Então, eu vou criar um registro. O grande objetivo desse uso capião de vício registral, posso usar com o nome, a ação de uso capião de vício registral, ou como tese. O cliente precisa ter, o requerente precisa ter 10 anos de posse e comprovar a existência do vício registral, que são as notas devolutivas. O vício registral é o imóvel que não tem registro em lugar nenhum ou uma sobreposição de matrículas. Existem outros vícios registrais também. A nota devolutiva prova que o imóvel não é registrado naquele cartório. Se eu junto 3 notas devolutivas, eu provo que os cartórios não têm registro do meu imóvel. Então, vou buscar através desse uso capião a regularização, tá bom? Mais uma uso capião que nos interessa muito é o uso capião de coisa própria, a 14ª. Essa uso capião, ela também é muito importante porque eu já tenho a propriedade parcial, não tenho integral. Então eu vou buscar, através dessa uso capião, eu vou buscar a totalidade. Ela é fundamentada nos artigos 1071, mas também no 216 da Lei de Registros Públicos. Então eu vou buscar ter a totalidade do imóvel porque eu só tenho uma fração ideal. A uso capião de herança, hoje é tratada como uma uso capião própria, seria a 15ª opção. O Superior Tribunal de Justiça decidiu no RESP 16.31.859 a possibilidade de fazer uso capião de herança. Então, é possível sim, eu posso usar como tese ou como ação também. A 16ª opção de uso capião tabular ou convalescença registral. Uso capião tabular ou uso capião de convalescença registral. A recente edição da Lei 10.931, do dia 10 de agosto, trouxe sim a possibilidade destinada trouxe essa possibilidade de utilizar o uso capião destinado a regularizar várias matérias relacionadas a direitos reais, como patrimônio de afetação. Então eu consigo fazer o uso capião a partir do momento que o meu cliente faça a prova que comprou, né, um imóvel que tem os requisitos do patrimônio de afetação. Então é um uso capião que tem o objetivo de também regularizar uma questão registral, sempre o uso capião tem esse objetivo, mas esse uso capião ele tem o condex de uma ligação com a patrimônio de afetação, também cédulas de crédito bancário. Então, é um uso capião específico porque eu vou usar numa situação
é um uso capião polêmico, mas eu posso e devo utilizar numa situação que tem banco envolvido, instituição financeira, uma construtora, ou seja, uma situação de falência, uma situação, um imbróglio. Então, esse uso capião eu vou usar nesse sentido. Existe o uso capião paroquial, é a nossa 17ª opção. O uso capião paroquial, ele é real, ele existe, a sua fundamentação aparece nas ordenações filipinas, para que se fosse possível naquela época fazer uso capião, já existia, a Igreja Romana trouxe essa possibilidade. Esse uso capião é interessante porque ele tem 3 anos, só que eu preciso provar que aquele imóvel tem uma origem, né? Uma origem com a Igreja Católica, através de certidão paroquial, daí vem o nome uso capião paroquial, ou eu preciso provar que aquele imóvel é utilizado para cultos religiosos, uma vez que o Brasil é um país laico, né? Então, eu consigo fazer o uso desse uso capião 3 anos de posse. Ele é doutrinário e jurisprudencial, mas tem fundamentações nas ordenações filipinas também. Esse uso capião também, ele é mencionado também em diversas normativas paroquiais também. Então é um uso capião bem interessante, é considerado também uma ação declaratória. Lembrando que esse uso capião, ele tem uma discussão, o tema é polêmico, porque alguns falam de 15 anos de posse, uma redução quando é paroquial para 5, e a jurisprudência fala em 3 anos. Então fique atento em relação a isso, tem essa diferença, tá? Então a regra é a redução de 15 anos quando é paroquial, mas também existem doutrinadores que entendem que pode usufruir dessa ferramenta, desse uso capião, com 3 anos de posse. Uso capião de apartamento, também é importante falar, o RE, o Recurso Extraordinário 305/416, criou essa espécie, essa modalidade também. Existe o uso capião preambular, ele é doutrinário e jurisprudencial, ele serve para poder unificar uma área, transformo 2 matrículas numa só, ou desmembrar, eu transformo uma matrícula em várias matrículas. Então, o chamado uso capião preambular, ele é doutrinário e jurisprudencial, é a nossa 19ª opção. Uso capião de imóvel público desafetado, existe essa possibilidade, aparece no 102, mas também nós temos a possibilidade também de usufruir desse uso capião. Tá? Então, o nome desse uso capião é uso capião de imóvel público desafetado. Qual que é o objetivo desse uso capião? Eu consigo sim fazer uso capião de imóvel público, mas eu preciso sempre ter a informação na matrícula que esse imóvel foi público, então ele foi desafetado, por isso o nome, né? Uso capião de imóvel público desafetado. Ocorreu, foi desafetado, tá? Então interessante em relação a isso, tá bom? Quando nós falamos desse uso capião, o que eu preciso trabalhar com você? Cabe o uso capião de CDHU também. Nós temos jurisprudências que surgiram de São Paulo, hoje no Rio Grande do Sul também, então é importante sim trabalhar com esse uso capião. O uso capião de imóvel público desafetado é aquela situação que já foi feito, né, de fato, uma desafetação. Então eu uso esse uso capião para poder... só um minutinho aqui. O uso capião de imóvel público desafetado é um uso capião que eu vou usufruir quando a matrícula faz prova desafetado, tá bom? Então, interessante isso. Vamos lá. Quando nós falamos da uso capião também, a 21ª opção que nós temos é o uso capião de soma de posse. É possível fazer o uso capião com um dia de posse, gente, com um dia de posse. O artigo 1243 esclarece isso. A posse pode ser somada de forma originária ou derivada, ok? Então, eu vou usufruir desse uso capião quando eu comprei a posse de alguém ou quando eu recebi a posse de alguém de forma não onerosa. É o chamado uso capião de soma de posse. É a nossa 21ª opção. Mais uma opção, né, de uso capião também interessante é o uso capião de posse complementar. Eu posso propor a ação de uso capião e pedir a posse complementar. Lembrando que a fundamentação do uso capião de soma de posse é o 1243. Desse outro uso capião, que é o 22º, aparece, né, a partir do momento que tivemos o julgado. Esse julgado foi um julgado interessante, o ministro na época, o Vilas Boas, julgou e a decisão que trouxe a possibilidade do uso capião de posse complementar é o uso capião fundamentado no RESP 1361/226, tá bom? Então é importante também. Existe o uso capião publiciano, a nossa 23ª opção. O uso capião publiciano, meu cliente perdeu a posse, então eu ingresso com uma ação publiciana ou uso capião publiciano. O objetivo é recuperar a posse com base na posse e a intenção é que essa decisão tenha uma dupla função. Recuperar a posse com base na posse e transformar o meu cliente em proprietário. O uso capião publiciano vem da ação publiciana que ainda existe, pode ser utilizada também. Mais uma uso capião que nos interessa é o uso capião de direito de laje, hein, gente? Essa uso capião, ela aparece, ela surge com a medida provisória 759, ela foi publicada lá em 2016, e de fato existe. Eu posso fazer o direito de laje é uma coisa, o uso capião é outra.
mas surge o uso capião de direito de laje quando eu quero regularizar a parte de cima, a parte de baixo. Existe uma entrada individualizada, meu cliente tem uma entrada individualizada para a casa dele, a casa ou o comércio, eu faço esse uso capião justamente para entregar uma matrícula à parte, ou no terreno superior ou inferior. Então, quando não cabe direito de laje naquela determinada cidade, não é aceito, não é reconhecido, eu posso trabalhar com o uso capião de direito de laje, se tornou um uso capião, direito de laje é direito de laje, direito de laje é direito de laje, uso capião é uso capião, mas de fato é um uso capião interessante. A nossa 25ª opção, direito de uso capião de superfície, isso é real. O artigo 1510, o direito real de laje, consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas, né, situadas em uma mesma área. Então, esse uso capião também é bem interessante para que possamos usar. E aí, fechando aqui o nosso curso, quantas modalidades, né? Não podemos deixar de lado o uso capião arbitral, não existe impedimento legal no Brasil, mas não funciona. Ninguém vai fazer uso capião no tribunal arbitral ou uma câmara arbitral e vai conseguir registrar. Nunca vi, nunca vai acontecer. Mas é só fazer medida de segurança. Isso é conversa de gente doida, né? Tem lógica, né? Mas é importante saber que é classificado como uso capião à parte. É uma decisão arbitral. Não funciona no Brasil, não pegou. O uso capião demarcatório é o uso capião que trata, ele é previsto na jurisprudência, ele trata de uma situação para demarcar e evitar erros, né? Erros de matrícula, erros de demarcação. Ele é um uso capião que substitui a ação demarcatória. Não é uma ação processória, né? É uma ação de uso capião mesmo, uma ação declaratória, e nos interessa muito, é a nossa 27ª opção. A 28ª é o uso capião em terreno de marinha, ele é classificado como uso capião à parte, porque tem previsão legal. Os terrenos da marinha estão relacionados com os bens públicos. Então nós temos o decreto-lei, esse fundamental, é importante falar isso, né? É um uso capião que tem uma legislação própria. O decreto-lei 9.760 é de 46. Ele traz essa fundamentação desse uso capião que tem a possibilidade de ser utilizado em uma situação específica, em terreno da marinha. Então, ponto importante. Existe o 29º, que é o uso capião de unificação e fusão de terras. É um uso capião também reconhecido pela Lei 6.015, artigo 234. Então ele existe e é tipificado, é a 29ª opção. A 30ª opção é o uso capião do Estatuto da Terra, artigo 2º do Estatuto da Terra, também é uma opção interessante. Nós temos também ele bem fundamentado na Lei 6.969 e também no Decreto 870040. É um uso capião que nos interessa. O uso capião de terras devolutas, que aparece no 102 do Código Civil, é a nossa 31ª opção. Existe o uso capião de terras devolutas, sim, é uma realidade no Brasil. Esse uso capião ele é fundamentado na doutrina da jurisprudência, mas ele aparece também em fundamentações, entre elas o próprio Código Civil, também é um uso capião que nos interessa. E ainda, né, não podemos deixar de lado, também é importante falar do uso capião de pessoa jurídica, também existe a possibilidade de a pessoa jurídica fazer uso capião. O uso capião de bens móveis ordinário, existe o uso capião de bens móveis extraordinários, existe ainda o uso capião de bem imóvel de furto, é possível, né? O STJ decidiu que é possível o uso capião de bem imóvel proveniente de furto, e ainda, gente, existe o chamado uso capião precatório. O que é esse uso capião precatório? É um uso capião que eu vou fazer uma adjudicação do imóvel em virtude de uma dívida, então também é um uso capião reconhecido na prática. Nós somos de todas as espécies aqui propostas, mas precisamos aprofundar. E nós vamos aprofundar isso na pós-graduação de uso capião, porque nós teremos tempo hábil para aprofundar, fazer passo a passo cada um deles. Mas aqui, pelo menos, você já sabe o caminho, né? Você já sabe quais são as possibilidades que você tem para ajudar o seu cliente, tá bom? Eu agradeço a você, parabéns aqui pela aula. Tem perguntas? Vamos ver se tem perguntas, sempre tem. Vamos ver. A Monique Cruz, sempre estudando, sempre participando. Quem tem ordem de disponibilidade não pode adquirir imóvel e se tornar financiamento como garantia de alienação. Em regra não, tá, Monique? Mas vamos deixar isso como um outro momento, uma outra aula, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Doutor, um inventário que está aproveitando para prejudicar os terceiros e a ex-cônjuge. Existe possibilidade de anular uma locação? Aí, o inventário, gente, quando eu sou um herdeiro e não concordo com o inventário, eu posso impugnar, pedir até a substituição do inventariante. E posso pedir o arbitramento de aluguel do herdeiro que tem a posse exclusiva, tá bom? Vamos lá. Legal. Bacana, né? Agora sim você sabe quais são as 36 espécies. Veja que o professor aqui, eu não multipliquei essas espécies. Se fizesse isso, eu acho que dava 50.
Lembrando que nós temos pelo menos 6 projetos de leis ainda em andamento que podem se tornar em uso capião futuro. Quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando aqui, a Camila, a James, o Lucas, que legal, aqui ó, o Lucas Saliba também, o Delfino, né, também, o Delfino que eu atendi um rapaz no escritório, indiquei o Delfino, hein, Delfino que é um baita corretor, perito, é um sujeito incrível, ser humano, um grande amigo. Indiquei uma pessoa que quer fazer estágio com você, viu, Delfino? Não sei se ele já entrou em contato, em breve ele vai entrar em contato. Obrigado pelo apoio, você tem um amigo aqui, parabéns, e fique à vontade em criar temas, webinários, você merece tudo de bom, tá bom? Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho que você dá ao professor Júlio e à instituição ESO também, a todo mundo aqui. A Camila, a Carla, muito legal, muito obrigado a todos. Eu agradeço a todos e estuda que a vida muda, essa é a ideia, tá bom? Vamos lá.